Segunda, sincera, segundou, mais uma vez, meus amigos, e vamos embora fazer o quê? Começar a nossa semana bem direitinho falando muita água sobre guitarra. Bora embora, sem mais enrolação, diretamente para a nossa primeira pergunta. Sempre fui do analog e comprei um HX, mas não consigo achar o que é o timbre digital nas referências. Eu sinto muita diferença de usar 2 de 12 versus referências mais impulse response. Tem algum segredo ou é sempre assim mesmo? My Heavily Red. É muito massa a sua pergunta, porque eu sinto que essa é a dor de muita gente. Eu passei muito por isso também, dessa transição aí do analógico pro digital, que parece que tudo vai ser extremamente simplificado, né? Que tipo, um equipamento apenas vai resolver todos os nossos problemas. Por esse lado é verdade, mas o grande lance que a galera perde um pouquinho a noção é que quando você passa a ter todo o seu rig, todo o seu funcionamento numa caixinha apenas, todo o seu som de guitarra numa caixinha apenas, você precisa se tornar o grande mestre daquela caixinha, sabe? E para eu conseguir fazer isso, eu tive que dar a volta ao mundo. Então eu comecei com pedaleira, me frustrei com pedaleira, passei para pedal, e só depois de entender muito sobre esse sistema de guitarra, pedal, input do amplificador, microfone, entender muito bem o que cada pecinha, o que cada elemento fazia no caminho do meu som, hoje eu consigo transferir isso para uma pedaleira e funcionar bem, saca? Então, como você disse aqui, você é do analógico, sempre tocou com pedal e tal, você já está no meio do caminho, você já tem, né, os equipamentos à sua mão para poder testar e fazer comparativos. E agora a dica que eu posso te dar é que você desmembre o seu equipamento digital, a sua pedaleira, para você entender o que cada uma daquelas pecinhas, como cada uma daquelas pecinhas vai influenciar no seu som final. Por exemplo, você está falando aqui da sua caixa 2 de 12, que o falante de guitarra é a peça mais importante no seu som e dificilmente você vai encontrar uma referência referente ao seu falante 2 de 12. Mesmo se o modelo de falante do seu falante estiver lá na sua pedaleira e tal, eles vão se diferenciar, vão ser diferentes entre si. E aí você realmente vai precisar timbrar especificamente para cada uma das situações, seja para funcionar com impulse response, seja para funcionar com um gabinete específico de guitarra. A forma que eu faço isso, por exemplo, na HX Stomp, é deixando na saída da HX, que vai para o meu amplificador do palco, que vai para o meu amplificador de retorno, um equalizador exclusivo exatamente para que eu adeque aquele som que eu programei para funcionar com o impulse response para aquela caixa em específico que eu estou usando naquele momento. E aí dessa forma eu consigo equalizar as duas situações, nunca mexendo num caminho que eu sei que já funciona lá pro PA. Saca? Uma das grandes dificuldades de você fazer esse processo é porque, dependendo de onde você está ouvindo o resultado sonoro final desse som, você pode se enganar bastante, porque uma coisa é você ouvir em monitores de áudio, não sei como é que você escuta aí o som final da sua pedaleira ou fones de ouvido, e outra coisa é você ouvir de uma caixa grande 2 de 12. A referência, ela se perde e realmente é difícil você achar um meio termo. Então assim, você que está acostumada com a sua caixa, o que eu faria seria tentar timbrar a pedaleira apenas comprar amplificador diretamente na caixa 2 de 12, até chegar em algo que se assemelhe com o que você estava acostumada. E aí depois, dependendo da situação, até criar um impulse response da sua caixa 2 de 12 que você está tão acostumada, ou então tentar chegar em um timbre satisfatório com algum impulse response da pedaleira ou algum de terceiros, né, de alguma caixa que se assemelhe aí com os falantes que você tem. Esse assunto é um assunto muito complexo que gera muita confusão na cabeça dos guitarristas. Inclusive, recentemente, quando saiu meu vídeo sobre uma caixa LD Power FRFR com falantes da LD Power contra uma caixa da Rockstage com falante da Celestion FRFR, algumas pessoas ficaram confusas sobre o que achar do vídeo e terminaram comentando muita coisa referente a como a gente deve lidar com um falante de guitarra convencional, que é completamente diferente a como a gente deve lidar com um falante FRFR, ou monitores de estúdio, ou fones de ouvido, ou caixas de PA. São duas situações 100% diferentes, saca? Que é outra coisa que você vai precisar aprender também nesse mundo do digital. Não foi muita gente que ficou confusa, tá? Geralmente os meus vídeos aqui têm uma taxa de like e dislike de 99%,
e no vídeo lá tá com 98%. Então 1% a mais, tipo, não gostou da forma que foi apresentado o vídeo e foi lá comentar sobre como achava que deveria ter sido apresentado aquele vídeo, tentando colocar em pé de igualdade as duas situações de analógico e digital, tentando colocar em pé de igualdade o funcionamento dessas duas coisas totalmente diferentes, né? Que é um falante de guitarra, uma caixa de guitarra e uma caixa que deveria ser FR-FR, que são duas coisas completamente diferentes, saca? Então, aproveitando o gancho, por exemplo, teve uma galera que comentou que os testes deveriam ser feitos no mesmo gabinete. Isso não tem sentido nenhum. Teria 100% de sentido se fosse um falante de guitarra, se estivesse se tratando de um falante de guitarra. Só que quando você fala de uma proposta flat, por exemplo, em monitores de estúdio, você tem monitores de estúdio de todos os tamanhos. Esse aqui é um HS8, você tem HS5, você tem HS7, você tem HS8, monitores de diferentes tamanhos e que todos eles devem ter a resposta final prometida, que é a resposta flat. Então não teria sentido nenhum eu trocar os falantes de caixa, porque o projeto daquelas caixas deveria ter sido desenvolvido com o intuito do resultado final ser um som flat. Na verdade, se eu fizesse o que o pessoal estava falando, aí sim eu estaria produzindo uma injustiça, porque eu estaria trocando os falantes dos gabinetes que eles foram projetados para funcionar e entregar esse som flat. Então você percebe que existe uma confusão muito grande entre esses dois mundos. Outra confusão que foi feita sobre microfonação desses falantes. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar ele aqui, tá? No card. E teve uma galera comentando, Lucas, era para você ter microfonado como se microfona um falante de guitarra tradicional, tipo, com microfones na boca e tentando encontrar mais ou menos a mesma posição. Novamente, isso não tem sentido nenhum, as duas caixas não foram caixas feitas no padrão de uma caixa de guitarra, ou não deveriam ter sido feitas no padrão de uma caixa de guitarra, elas são caixas flat. Foi até curioso que um desses comentários disse que a caixa da Rockstage, com o falante da Celestion, levou vantagem, porque na hora que eu coloquei um teste lá com o microfone, que foi um teste extra, porque eu coloquei no vídeo, na real, tipo, a filmagem pelo celular, pra mim, já matou toda a charada, que é o primeiro teste que eu faço lá no vídeo, se você ver, você vai entender. E teve comentário da galera dizendo que era um absurdo eu dar uma vantagem pra caixa da Rockstage, por causa da forma da microfonação, que o microfone estava virado para a caixa da Rockstage, dando vantagem para aquela caixa. E aí quando você vai ver o vídeo, na verdade, o microfone está virado para a caixa da Audio Power, né? Então assim, eu percebo que quando se fala de alguma coisa que o pessoal tem pouco conhecimento, ou de repente algum apego a algum tipo de equipamento, como por exemplo, quando eu falei do Kemper, o pessoal fica meio irritado, né? Defendendo a todo custo uma coisa, que é uma coisa que aqui no canal eu não tenho o menor interesse, saca? O meu interesse é timbre, é som de guitarra, e é sobre isso que vocês vão ver aqui, beleza? E como sempre, quem tiver com dúvidas sobre guitarra, quiser saber um pouquinho mais do funcionamento de todas essas etapas, aí na descrição tem o meu curso online, em que eu passo direitinho por cada uma das etapas do som de guitarra, para não restar mais dúvida, e você passar a ter a liberdade de timbrar o que você quiser, quando você quiser, da forma que você quiser, beleza? Isso aí. Próxima pergunta. Digamos que eu compre um pedal a cada 2 meses. Digamos, né? Sanidade perdida é normal? Luiz Flávio Frísio. Valeu, consumismo é um dos maus, né? Do século XXI, todos nós temos um pouquinho disso dentro da gente. Se você tá gastando isso com pedal, pelo menos você tá fazendo girar, né? O mundo da música e de equipamentos de guitarra e de áudio como um todo. Eu particularmente acho massa quando chega um equipamento novo, porque ele sempre dá uma expandida na minha criatividade, tipo, sempre dá... me inspira a fazer alguma coisa nova, a compor alguma coisa nova, ou resolve algum problema meu de ligação, alguma coisa ao vivo. E eu sempre tô em busca, né? Sempre tô em busca de melhorar de alguma forma o meu som, melhorar de alguma forma o meu conforto quando eu vou tocar por aí. Não sei qual é a relação que você tem com seus pedais, mas você tá, por algum acaso, se sentindo um pouco mal por estar comprando tanta coisa, de repente você pode emprestar para alguns amigos que não tenham, não consigam comprar os pedais que você tem, por exemplo. Caso eles estejam, tipo, numa gaveta não sendo utilizados, empresta para alguém, dá um novo sentido para essa compulsão, para esse consumismo. Meus equipamentos aqui mesmo, eles já rodaram pelo Recife todo, saca? Seja de guitarra, seja de audiovisual. E eu acho importante que as coisas sejam utilizadas, né? Para o fim que elas foram criadas, não fiquem apenas numa gaveta. Mas se você acha bonito também, tipo uma gaveta cheia de pedais e quer ter os seus pedais, fique à vontade. Beleza. Próxima pergunta. Fala uma configuração de PC dedicado a rodar plugins pesados e gravações para durar alguns anos. Então, Beto Niga, esse assunto ele é um pouquinho complexo porque ele termina virando infinito por causa da quantidade de coisas que você pretende rodar ao mesmo tempo.
Esse é o grande X da questão. Porque uma coisa é você rodar um plugin, por exemplo, da Neural DSP, que tem tudo ali disponível para você consegue fazer os seus presets, controlar o plugin via MIDI diretamente do computador e tocar ao vivo por aí. Tipo, para isso é só você ver lá os requerimentos no próprio site do fabricante e lá nos requerimentos de sistema recomendados, né? De repente até pegar alguma coisa que seja um pouquinho melhor do que é o recomendado para ter uma folga e pronto, chorou, né? O problema é quando você, por exemplo, começa a querer mixar alguma coisa, você começa a querer usar muitas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, instrumentos virtuais, aí isso começa a dar problema, sabe? Esse computador aqui é um computador da Dell, é um notebook, um Dell G5 com um i7 9750H, 16 GB de RAM, e para mim ele precisa ser um computador gamer com uma placa de vídeo de 6 GB de memória para fazer edição de vídeos. E eu consigo fazer tudo o que eu preciso nele, consigo editar vídeos, consigo mixar discos com muitos plugins abertos, só que não necessariamente você precisaria de uma máquina com esse tipo de poder, ou dependendo de como for a sua mix, pode ser que você precise de mais coisa. Eu, inclusive, estou no momento de transição, passando para Mac. Isso aqui é um M1 Pro, um MacBook Pro M1 Pro. Para quem não está ligado, a Apple desenvolveu novos chips que são extremamente eficientes, que utiliza basicamente a mesma tecnologia de processamento, tipo de um aparelho telefônico, que é exatamente isso, né? Uma coisa muito pequena e muito eficiente, e te traz um resultado sensacional, absurdo, num computador pequeno, leve, fácil de transportar, com um sistema muito mais seguro e estável, com preocupação muito maior, por exemplo, no funcionamento do caminho USB. Quem tem Mac tá ligado que, tipo, a taxa de transferência de arquivos do Mac, ela é muito mais estável e também maior. E como a gente trabalha com áudio basicamente pelo USB, é muito mais seguro você utilizar esse tipo de equipamento em relação ao PC Windows. O lance de áudio é que vai ser muito também do seu conhecimento, porque, por exemplo, antes de eu ter computadores mais interessantes, eu mixava também e me utilizava de ferramentas que são disponíveis nesse mundo do áudio, como, por exemplo, o congelamento de faixas, em que você processa alguns plugins numa faixa e depois congela aquele processamento e você não precisa mais usar em tempo real o poder de processador do seu computador para rodar aquele plugin, porque ele já processou aquele áudio e o projeto já está com o áudio processado, saca? Lembrando também que você não precisa, né, de uma placa de vídeo, não precisa ser um PC gamer, por exemplo, para você trabalhar com áudio. E se você for editar seus vídeos, tipo coisa de internet, uma resolução mais de boa, tipo se não for em 4K, você também não precisa de uma placa de vídeo extremamente potente no seu computador. Esses Macs de hoje em dia já vêm com as duas coisas integradas no chip, já vem com o processamento e com a GPU. Nesse mesmo chip, que são os chips com a nomenclatura M alguma coisa, né? M1, M2, M3. E basicamente é isso, tá? É um mínimo de 16 GB de RAM para rodar muita coisa ao mesmo tempo. E basicamente o melhor processador que você puder pagar e com certeza um SSD, tá? Você já vai conseguir rodar bastante coisa. E caso sua máquina engasgue, você vai ter aí essa maleabilidade de possibilidades de congelar faixas para eliminar o processamento daquela faixa em específico naquele momento, beleza? E essa foi a última pergunta do Segundo Sincera. Uma ótima semana para todos vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se quiser ajudar a apoiar o canal a partir de R$5. O link tá aí na descrição. Você clica na campanha do Apoia-se e ajuda o canal a ter uma vida longa e próspera, beleza? Isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!